Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas, nessa aula a gente vai aprender como nós conseguimos editar as nossas imagens para a gente conseguir compor o nosso banco aí de imagens que será utilizado para o treinamento. Para isso é muito importante a gente saber que a gente pode seguir dois caminhos diferentes. A primeira opção é a gente obter várias imagens, né? E dentro de cada uma dessas imagens, a gente criar uma outra imagem com a máscara sob o nosso objeto de interesse, né? De forma que nós criamos o banco de dados que as redes neurais conseguirão detectar a nossa imagem e nessa outra imagem com a máscara, quais seriam os pixels correspondentes a esse nosso objeto de interesse, tudo bem? Então a gente vai aprender a fazer isso, fazer uma máscara a partir de uma imagem. E tem a segunda forma. A segunda forma é nós pegarmos uma imagem, recortar aquele nosso objeto de interesse, salvar ele na forma PNG com fundo transparente, para depois nós utilizarmos uma outra rotina que vai sobrepor esses nossos objetos em um fundo, né? Sendo essa sobreposição feita de forma em que os nossos objetos escolhidos sejam feitos de forma aleatória, tanto quanto o seu posicionamento dentro dessa imagem, o seu zoom, né? Isso cria aí um banco de imagens com grande variabilidade, o que é muito legal para a gente fazer o treinamento das redes. Então é isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Para a gente conseguir fazer essas edições de imagem, a gente precisa utilizar um software. Existem vários softwares de edição de imagens que poderiam ser utilizados. O que nós vamos utilizar aqui nessa aula é o GIMP. A grande vantagem do GIMP é que ele é um software gratuito, né? Onde a gente consegue fazer o download aí na internet, sem precisar pagar nenhuma licença. Mas a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, a gente conseguiria fazer também em outros softwares de edição de imagens, como por exemplo o Photoshop. Okay? Então, pessoal, basta vocês escrever aqui o nome desse link, a partir do qual vocês vão conseguir fazer o download aí do GIMP, né, para diferentes sistemas operacionais. Ok? Então, faça o download aí no computador de vocês e vamos ver então como que a gente vai conseguir fazer essa edição de imagens. Então, pessoal, esse daqui é o nosso GIMP, né, a janela aqui do nosso GIMP. As imagens que nós vamos utilizar são essas imagens aqui de maracujá, é daquele vídeo que a gente fez a decomposição na última aula. Todas essas imagens vocês encontram aqui na descrição do vídeo, né? Então a gente tem imagem 1, imagem 2, até chegar na imagem 178, que corresponde ao final do nosso vídeo. Nós vamos utilizar as primeiras imagens para a gente fazer, né, o treinamento e a validação das nossas redes, e a última metade para a gente fazer o teste das nossas redes, para ver se a rede é eficiente ou não. Então, vocês devem lembrar que a gente falou, né, que a gente pode seguir dois diferentes caminhos, né? Nós podemos fazer um banco de imagens para o treinamento, imagens obtidas por nós mesmos, obtidas na internet, ou então a gente pode criar um banco sintético de imagens. Pensando nessa primeira abordagem, né, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma imagem, a título de exemplo, pode ser essa imagem aqui de número 23, só vou arrastar ela aqui para dentro do nosso programinha, ela já abre, né? Então, nós temos aqui a nossa imagem e o nosso objeto de interesse aqui seria esse fruto. Então, o que a gente vai fazer? Nessa primeira abordagem, né, que nós vamos considerar apenas as nossas imagens que a gente obteve mesmo, né, a gente não vai fazer o banco sintético de imagens, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, para cada uma das nossas imagens, criar uma outra imagem que a gente vai chamar de máscara. Sendo que nessa máscara a gente tem que destacar com uma determinada cor o nosso objeto de interesse e colocar o preto para aquilo que não corresponde aos nossos objetos que a gente quer reconhecer dentro da nossa imagem. Então, veja só, eu vou dar aqui um zoom, né, aqui no nosso maracujá, que é o nosso objeto de interesse, e a partir dessa imagem nós vamos criar, né, uma máscara. Então, eu vou vir aqui nessa ferramenta que se chama vetor, ferramenta de vetores, e eu vou destacar, né? Vou circundar os pixels que correspondem ao nosso fruto. Vocês conseguem ver que é muito difícil a gente conseguir fazer isso aqui dentro, uma vez que a gente não consegue
ver muito bem as fronteiras do nosso fruto, já que o nosso fruto é verde, o fundo também é verde, e isso faz com que a gente não consiga, né, utilizar aquelas ferramentas de segmentação por meio de cor que a gente aprendeu anteriormente, né? Então, tem aqui o nosso fruto circundado, né? Nem ficou muito perfeito aqui esse círculo que eu fiz aqui, né? Mas para títulos de exemplo tá bom. E aqui a gente foi então e circundou por meio dessa ferramenta de vetores. A partir disso, a gente vai fazer uma seleção desses piques a partir desses vetores que a gente acabou de criar. Então, basta eu clicar aqui em cima. Então, vocês podem ver que já está essa linha tracejada em torno do nosso objeto, ou seja, esse nosso objeto ele está circundado. O que nós vamos fazer? Nós vamos, inicialmente, colocar uma determinada cor aqui dentro, né? Uma cor dentro desse objeto. Para isso, eu vou clicar aqui em cima dessa lata de tinta, com a qual a gente consegue fazer o preenchimento, e vou selecionar uma cor. Essa cor, ela pode ser qualquer cor que a gente quiser, né? O ideal é que a gente coloque aqui uma cor que nós vamos reconhecer depois, uma vez que a gente vai precisar dessas informações, né? Ou seja, ao invés da gente clicar aqui em cima e pegar uma cor aleatória, eu vou pegar uma cor que eu vou conseguir lembrar depois. Então, eu vou deixar aqui ó, todo mundo no 0 e vou, por exemplo, colocar aqui, ó, eu quero que meu fruto ele seja vermelho. Então, eu vou colocar o vermelho no máximo e vou deixar todos os outros no mínimo. Vocês vão ver mais tarde, nas próximas etapas, que isso vai facilitar bastante. E aqui eu vou vir no OK. Então, né, essa lata de tinta já está configurada com a cor vermelha. Eu vou clicar aqui dentro do fruto. Então, o que corresponderia ao nosso fruto? Está vermelho e o restante eu vou colocar na cor preta. Então, basta eu vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, vir em selecionar e tem que inverter. Agora, a gente conseguiu selecionar todo o inverso. No inverso, eu vou colocar a cor preta. Então, eu vou vir de novo aqui na cor e vou buscar todo mundo aqui, ó, colocar todo mundo 0, 0, 0, que corresponde à cor preta, né? Ou seja, mais uma vez eu não vou clicar aqui nessas opções, que podem ser que eu pego aqui, né, valores que realmente não seja 0, 0 e 0, tal como deve ser. Então, coloca aqui 0, 0 e 0. Ok. E agora o que a gente vai fazer é salvar essa imagem. Então, eu vim aqui arquivo, exportar como. A gente pode colocar um número aqui, ó, 0023 mask, por exemplo, né, para a gente lembrar que é uma máscara. E só vim aqui e exportar. Apenas isso, né? Ao fazer isso, nós vamos conseguir, então, criar a nossa imagem, que seria a nossa máscara, e mais para frente a gente vai ver como que a gente consegue, então, né, colocar aqui para confrontar o que seria a nossa máscara para o que seria o nosso objeto de interesse. Então, esse daqui é o nosso primeiro caminho, ok? A segunda forma de nós trabalharmos aqui na composição do nosso banco de imagens é criar né, um banco sintético de imagens. Para a gente conseguir criar esse banco sintético de imagens, nós precisamos pegar a nossa imagem e destacar o nosso objeto de interesse e criar, né, uma imagem PNG desse nosso objeto. Como vocês vão ver mais à frente, essa estratégia de criar o banco sintético de imagens é uma estratégia muito interessante porque faz com que a gente consiga trabalhar com maior eficiência, mesmo tendo um número pequeno de imagens, e a gente ganha muito tempo, né? Que a gente consegue fazer, por exemplo, 2, 3 mil de imagens, né, sintéticas muito rápido, ao ponto que se nós ficarmos criando aquela máscara, que nem a gente viu aqui anteriormente, né, 3.000 vezes, a gente vai demorar muito tempo, né? Então, eu acabo trabalhando sempre com um banco sintético de imagens. Como que seria isso? Nós vamos vir aqui com o nosso vetor, vamos circundar o nosso objeto. Então, estou aqui ó, circundando o nosso fruto.
Depois de circundar um fruto, nós vamos vir aqui a seleção a partir do vetor, a gente conseguiu selecionar. Aqui embaixo nós temos esse sinalzinho de mais aqui desse primeiro ícone que a gente consegue criar uma camada. Nós vamos colocar essa camada transparente, né? Então aqui a transparência aqui embaixo e no OK. E aí, o que nós vamos fazer? Dentro dessa nossa primeira imagem, eu vou dar o Ctrl C para a gente conseguir selecionar o nosso fruto. E aqui na máscara, quando a gente vier aqui na máscara, eu vou apertar o Ctrl V, para a gente conseguir colar o fruto. Se nós fecharmos aqui esse olhinho, a gente consegue ver que nós conseguimos, né, de fato, colocar o nosso objeto aqui, né, dentro dessa imagem transparente. Nós vamos vir aqui, vamos cortar essa imagem, né, para a gente selecionar aqui apenas o nosso fruto. E para vocês verem, né, o nosso objeto ele não ficou aqui, ele ficou com as bordas, né, muito destacadas, né, a gente apenas cortou. Então eu gosto de vir e borrar as laterais, né, desse nosso objeto. Eu acho que isso faz com que as nossas imagens elas fiquem bem mais realistas. É muito importante a gente conseguir fazer isso para nós conseguirmos, né, criar uma imagem, um banco sintético de imagens mais eficiente. Então basta clicar ali naquela ferramenta de borrar e passar aqui ao redor da semente, do nosso fruto, só para a gente conseguir, né, na hora de fazer a sobreposição, criar uma imagem bem mais sutil, né, um banco sintético de imagens bem mais sutil, que não vai ficar tão artificial, né? Então veja só, eu vim aqui, eu consegui então borrar aqui as laterais, vou vir aqui em arquivo, exportar como, aqui dentro aqui da minha pasta, vocês podem criar uma pasta, né, com um nome qualquer, como por exemplo uma pasta chamada PNG. Eu já até criei uma pasta aqui chamada PNG. E vou vir aqui, eu vou colocar aqui o nome do nosso objeto, vou só acrescentar a letra B. E vou vir aqui, eu vou colocar isso aqui como sendo formato PNG. O PNG é um formato que consegue salvar, né, o nosso objeto com fundo transparente. Vou vir aqui, ó, exportar. Apareceu aqui essa janelinha, eu vou vir exportar de novo. Então, vamos ver lá. Imagem 23B. Já está aqui a nossa imagem 23B. Só para a gente verificar se realmente a gente conseguiu ter um fundo preto, né, ou melhor, um fundo transparente, eu vou inserir aqui um objeto qualquer, né, eu vou colocar aqui, na verdade, transição, inserir, formas. Vou imaginar aqui que a gente tem esse fundo aqui azul. Eu vou sobrepor esse nosso fruto aqui só para a gente ver que realmente ficou transparente. Aí, como vocês conseguem ver, né, o nosso fundo ficou transparente, então a gente conseguiu criar uma imagem PNG. E assim nós vamos fazer selecionando vários frutos, né? A gente precisa ter vários frutos, que vai ser o nosso foreground, o que a gente tem na frente do que será o nosso background, né? Então, eu vou fazer isso daqui para vários frutos, vou colocar aqui no download do vídeo, e no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente consegue criar nosso banco sintético de imagens a partir dessas imagens PNG, ok?